Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com Miguel Gato. António José Seguro e Henrique Gouveia Melo tiveram ontem um debate aceso na SIC. Os dois candidatos à presidência da República recorreram ao passado para trocarem críticas sobre quem tem ou não condições para exercer o cargo. Numa referência a palavras de Mário Soares, o almirante afirma que Seguro é um candidato inseguro e acusa o adversário, que é apoiado pelo Partido Socialista, de falta de independência e também de não ser um líder. O senhor doutor António José Seguro é um líder nem-nem. É um líder, não é um líder nem-nem. É um candidato nem-nem. Porque nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder e também não é verdadeiramente Henrique. Em resposta, António José Seguro afirma que Henrique Gouveia Melo é indigno para o cargo de Presidente da República. Seguro recorreu ao caso do navio Mondego para sublinhar que, ao contrário do almirante, não utiliza o poder para humilhar ninguém. O senhor tem na história de Portugal mais algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez? Há muitas situações. Não, mas tem um exemplo, dê-me. Não lhe vou dar exemplo nenhum, mas há muitas situações na história. Sabe porque é que o senhor não dá exemplo? Porque não tem exemplo absolutamente nenhum. Não. Isso é indigno, aquilo que o senhor fez. Henrique o senhor Gouveia Melo. mostra como é que exerce o poder em público e isso não o qualifica para Presidente da República. Os dois candidatos à presidência da República reagiram também às declarações de ontem do Procurador-Geral da República sobre a Operação Influencer e o caso Spinum Viva. Amadeu Guerra, que afirmou não ter agendas e recusou que o Ministério Público lance escutas ou provas para a opinião pública. Henrique Gouveia Melo avisa que falar não basta. Já António José Seguro diz que quer ter uma conversa séria com o Procurador-Geral sobre justiça, caso seja eleito para o Palácio de Belém. O próximo Frente a Frente é hoje na RTP. Catarina Martins, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, contra António Filipe, apoiado pela CDU. Mais de metade da população, 61%, é a favor ou totalmente a favor da greve geral marcada para amanhã. Esta é a principal conclusão do barómetro DN Aximage. De acordo com os dados deste estudo, é a população mais jovem, entre os 18 e os 34 anos, quem é mais favorável à paralisação, 70%. Em sentido contrário, 41% dos inquiridos acima dos 65 anos discorda total ou parcialmente com esta greve. Depois de uma reunião ontem no Ministério da Saúde, os técnicos de emergência pré-hospitalar desistiram de aderir à paralisação de amanhã. Em declarações aos jornalistas, o presidente do STEP afirma que recebeu a garantia de que o acordo de reforço de competências assinado entre o Governo e o INEM é para ir além do previsto e daí esta mudança de posição. Esse memorando de entendimento sai reforçado, mantendo inclusive os mesmos prazos para a implementação dos protocolos de atuação clínica destes técnicos. Portanto, estão reunidas as condições para nós recuarmos na adesão a esta greve. Ficam agora os técnicos de emergência pré-hospitalar livres de decidir, tendo em conta que é uma greve geral, se querem aderir ou não à greve. Rui Lázaro considera que estão reunidas as condições para o sindicato recuar e não participar nesta greve geral. No entanto, são esperados vários constrangimentos amanhã na saúde, na educação, nos transportes e também na higiene urbana. É o que adianta a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, que prevê uma grande adesão a esta greve geral. Cristina Torres destaca constrangimentos em diversos equipamentos e serviços municipais, para além das áreas que referi, também nas piscinas, museus, pavilhões desportivos e bibliotecas. Problemas também na aviação. A Europa vai cancelar todos os 16 voos de e para Portugal na quinta-feira. Os passageiros afetados podem alterar as datas de viagem de forma gratuita entre hoje e o dia 18 de dezembro. Já a Ibéria vai reduzir as rotas até 75%, vai afetar voos de e para o Porto. A taxa de cancelamento será de 50% para viagens de e para Lisboa. E sobre a greve geral e a reforma laboral que levou a esta paralisação, o Primeiro-Ministro afirma que é bom sinal que a oposição peça menos do que os objetivos
estabelecidos pelo Governo. É a resposta do Primeiro-Ministro às críticas feitas pelo Secretário-Geral do Partido Socialista no domingo. José Luís Carneiro considerou ser pouco digno o chefe de Governo fazer um leilão de valorizações salariais depois de Montenegro ter mencionado um salário mínimo de 1.600 euros dias antes de uma greve geral. O Primeiro-Ministro ironiza. São as oposições que querem menos e o líder político, que é Primeiro-Ministro, que quer mais. São os sindicatos que querem menos e o Primeiro-Ministro que quer mais. Ora, aquilo que normalmente acontece é precisamente o contrário. São os sindicatos e as oposições a querer mais e o Governo, pronto, a fazer contas à vida e a ser um bocadinho mais comedido. Eu quero, portanto, terminar dizendo uma coisa. Isto é um bom sinal para Portugal. As declarações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro ontem à noite no Porto, no Fórum Económico Portugal-Moçambique, e numa altura em que o desemprego em Portugal está em mínimos históricos. José Luís Carneiro descarta a necessidade de um pacote de reformas à lei laboral. A insistência do secretário-geral do PS, que lembra que ainda há 2 anos houve alterações nesse mesmo âmbito, realizadas com o apoio do PSD, e por isso mesmo José Luís Carneiro não vê razões para uma mudança nesta altura. Nada justifica que se avance com a alteração às leis laborais. Foi, aliás, isso que eu perguntei ao Primeiro-Ministro e ao que ele não respondeu na Assembleia da República. Veja bem que ministros que vão do Silva Peneda, Bagão Félix à direita, até ministros como Vieira da Silva ou Ana Mendes Godinho, que tiveram responsabilidades pelas políticas do trabalho, todos estão em sintonia ao considerarem que esta legislação, esta proposta de legislação laboral é um ajuste de contas com os trabalhadores. As críticas do secretário-geral socialista José Luís Carneiro em Bruxelas à margem de uma cerimónia para celebrar os 25 anos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Declarações ontem à noite. Já o candidato presidencial, António Filipe, acusa o Primeiro-Ministro de usar o salário mínimo para tentar desmobilizar a greve geral, convocada para o dia 11, amanhã. António Filipe, que considera que esta meta, que Luís Montenegro mencionou, entra em contradição com a prática política do Governo. Temos uma política de baixos salários e o Governo não só não tem feito nada para alterar isso positivamente, como pelo contrário, aquilo que a proposta de pacote laboral, que os trabalhadores muito justamente estão a lutar e farão a greve geral no próximo dia 11, vai pressionar os salários para baixo. E, portanto, o Primeiro-Ministro, perante a adesão previsível dos trabalhadores à greve geral do próximo dia 11, avança com uma proposta para um futuro longínquo, relativamente à qual não tem demonstrado a mínima vontade política de querer concretizar. Portanto, é uma forma do Primeiro-Ministro procurar desmobilizar a greve geral. O candidato a Belém, António Filipe, reitera que os trabalhadores têm todas as condições para manter a greve geral. Realiza-se amanhã, convocada pela UGT e à qual a CGTP também aderiu. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os dias de Nicolás Maduro estão contados e não descarta uma invasão terrestre da Venezuela por parte das forças norte-americanas. Declarações em entrevista ao órgão de comunicação social político, publicada esta terça-feira, que acontece no dia em que 2 caças F-18 norte-americanos sobrevoaram as águas do Golfo da Venezuela durante cerca de 40 minutos, num novo gesto que contribui para aumentar a pressão de Washington sobre o governo do líder chavista. Os Estados Unidos mantêm há várias semanas um importante destacamento naval nas águas do Mar das Caraíbas, perto da nação sul-americana, visto pelo governo de Maduro como uma ameaça com o objetivo de promover uma mudança de regime. Entretanto, esta quarta-feira, Maria Corina Machado é distinguida com o Nobel da Paz na capital norueguesa Oslo. A presença da opositora venezuelana é, no entanto, ainda incerta. Liga dos Campeões, o Sporting perdeu por 3-1 frente ao Bayern Munique, depois de ter estado a vencer por 1-0, jogo na Allianz Arena, na Alemanha. Os Leões entraram a ganhar na primeira parte, mas o Bayern conseguiu dar a volta ao marcador. Na reação ao jogo, o técnico Rui Borges, do Sporting, mostra-se orgulhoso da equipa, apesar deste resultado. Um orgulho imenso na equipa. Custa por tudo que fomos capazes ao longo do jogo, ao longo do tempo. A personalidade que mostramos, a maturidade que mostramos, apesar de tudo, jogar contra uma grande equipe. Custa um bocadinho porque saímos daqui com 2 golos de bola parada, um golo que é precedente claramente de falta. E nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros em Portugal e se calhar são dos melhores.
Por isso custa sair daqui nesse sentido. Só me deixa a mim super orgulhoso enquanto treinador de olhar e de sentir a malta toda ligada e com uma demonstração de ambição e coragem fora do normal. O Sporting mantém os 10 pontos somados e está em zona de qualificação para o play-off que dá acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Quem está menos confortável na tabela classificativa é o Benfica, que soma apenas 3 pontos. Defronta hoje o Nápoles no Estádio da Luz, adversário que José Mourinho entende como uma equipa fortíssima. Ainda assim, o técnico dos encarnados diz que a equipa entra em campo para ganhar e que continua a acreditar no apuramento das Águias, mesmo em caso de derrota. Qualquer coisa que aconteça amanhã não vai matematicamente acabar com o meu eu nem que é um sonho, é a maneira como um treinador tem que olhar para as coisas, tem que ter a sua gente até o limite daquilo que é possível, até o limite da motivação relativamente àquilo que é possível. Agora, como diz o Leandro, nós vamos olhar para o jogo da manhã a pensar que temos que ganhar e que ganhando amanhã, obviamente, ficamos com maiores possibilidades. José Mourinho, declarações aos jornalistas antes do Benfica-Nápoles, realiza-se hoje às 8 da noite com comentário e relato aqui na Rádio Observador.